Bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. Bom dia, gente! Nós temos a alegria de estarmos juntos aqui hoje. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. E enquanto você abre a sua Bíblia ou acessa aí o seu aplicativo, eu quero me lembrar com vocês de um tempo em que eu estive aqui como aluno, sentado aqui com vocês. O ano era 2003, eu estava chegando aqui como aluno, tá bom? 22 anos atrás, alguns de vocês talvez nem estivessem ainda nesse mundo, tá bom? Isso, aqueles que estão rindo para mim estão me achando velho, eu sei, tá bom? Você nem estava vivo ainda, eu estava sentado aqui como aluno. E, gente, a experiência de ser aluno na Palavra da Vida é uma experiência muito marcante, muito positiva, pelo menos para a maior parte, porque nós caminhamos juntos, né? Nós temos essa ideia de turma, nós criamos vínculos, nós estabelecemos laços, muitos desses que duram para o resto da vida. E comigo também foi assim, eu tinha ali meus colegas, meus amigos, minha turma, e a gente crescia, a gente aprendia, a gente fazia educação física, certo? E partilhava dormitório, e sempre juntos ali, construindo vínculos. Mas é interessante como, 22 anos depois, eu olho para alguns desses colegas que estavam aqui, como eu estive, como você está. E muitos desses colegas hoje, eles não poderiam estar mais distantes do ministério. E embora, enquanto estavam aqui, o discurso, todos os sinais eram de que gostariam sim de estar envolvidos em ministério, mas hoje nós olhamos para a vida desses indivíduos e nós vemos que guinada, que distanciamento, o que aconteceu que os levou assim para tão longe de um ministério relevante a Deus. Veja, quando eu estou falando de ministério, eu não estou dizendo simplesmente de você ter um emprego numa igreja, tá bom? De você ter ali uma remuneração vinda de uma organização cristã. Isso não é necessariamente um ministério, tá bom? Eu estou falando de alguém que está de fato servindo a Cristo, consciente daquilo que está fazendo, não está numa carreira religiosa, mas está de fato ali servindo a Cristo com o melhor dos seus dias. Alguns desses meus colegas ainda estão trabalhando em igrejas, em missões, mas o coração deles está longe do ministério. Eles até dizem que estão, mas a verdade é que não estão mais. E o que eu quero ver com vocês aqui é que Cristo ele nos alerta sobre alguns perigos, sobre algumas ameaças, sobre alguns riscos relacionados ao nosso serviço, ao nosso ministério a Ele. E que nós precisamos estar atentos a isso, desde já, nesse momento de preparo ministerial de vocês, e sobretudo naquilo que virá em seguida também, para que nós não corramos o risco de, ao querer ministério, nós nos afastemos do ministério. Esse é um risco que eu vi muitos passarem, esse é um problema que eu vi muitos viverem, e eu queria com vocês nessa manhã ver alguns alertas de Cristo para que isso não aconteça conosco. Nós vamos ler Lucas capítulo 9, e nós vamos começar ali a partir do verso 57, tá bom? Lucas 9, a partir do verso 57, a palavra do Senhor nos diz: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então vamos entender o que é que está acontecendo aqui, qual é o momento da vida de Cristo que está aqui em pauta. Jesus está naquele momento que você que já fez a matéria Vida de Cristo sabe que é o auge da sua popularidade, tá bom? Jesus ele é extremamente conhecido em toda a região da Palestina, ele é o grande rabi e tem multidões seguindo-o por onde quer que ele vá. Ele é conhecido, ele é seguido, ele é uma celebridade naqueles dias. Nós podemos dizer que Jesus talvez esteja, numa linguagem mais simples, no auge do seu ministério. E é interessante que, embora no auge do seu ministério, pelo menos segundo os critérios humanos,
Jesus vai fazer algumas escolhas aqui que contrariam a lógica. Jesus vai dizer que ele não quer ministério se ele for com algumas motivações. Jesus ele vai começar a dizer não, ele vai começar a fechar portas, ele vai começar a rejeitar alguns indivíduos que alguém no auge gostaria de mais e mais seguidores. Mas Jesus vai dizer não. Por quê? Porque Jesus não quer ministério se a nossa motivação estiver em outro lugar. Jesus não quer ministério se a nossa motivação estiver em outro lugar. E o que Jesus fará aqui é identificar essas motivações, expô-las, ensiná-las, para que nós possamos aprender por meio delas. E aqui nós temos uma situação que chega até a ser irônica, né? Essa passagem eu gosto dela por vários motivos, e um deles é que Jesus ele utiliza várias frases de efeito, né? Jesus ele utiliza aqui várias máximas, que às vezes a gente até ouve e não entende muito bem o que ele quer dizer. Mas veja a situação. Jesus ele está andando pelo caminho, ele está cercado por essa grande multidão, e de repente, do meio dessa multidão surge alguém, um sujeito corajoso, ele se põe diante de Jesus e ele diz em alta voz: eu te seguirei por onde quer que fores. Quando nós lemos essa mesma passagem descrita no Evangelho de Mateus, isso aqui ganha contornos ainda mais dramáticos. Porque esse sujeito aqui não era apenas um sujeito no meio da multidão. Ele era um escriba. E os escribas a gente sabe, né? Escribas, mestres da lei, fariseus, esse bando de gente, eles geralmente são inimigos de Jesus. Eles querem expor Jesus, eles querem derrotar Jesus na praça pública. Mas aqui nós temos um escriba diferente. Nós temos um escriba que está chegando à conclusão de que, puxa, vale a pena seguir Jesus. Um escriba que não está mais apontando armas para Jesus, está erguendo uma bandeira branca, dizendo: Jesus, você venceu. Jesus, eu não quero mais me opor a você, eu quero ser um dos seus discípulos, eu quero ser um dos seus seguidores, e eu vou te seguir por onde quer que o Senhor vá. Pensa só, gente, nós nessa situação, tendo um inimigo chegando a nós e dizendo: você é maior, você é melhor. Olha, eu não quero mais ir contra, eu quero seguir você por onde quer que você vá. Isso aqui seria um tremendo troféu. Jesus podia esfregar isso na cara de todos os fariseus. Está vendo? Olha aqui, um de vocês entendeu quem eu sou. Mas é interessante que Jesus ele enxerga além das palavras ditas, além do discurso fácil. Jesus ele vê o que está no coração desse sujeito, e é por isso que Jesus diz: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O que Jesus está dizendo para esse sujeito é o seguinte: aqui na Palestina, tem esses animais comuns, as raposas. No final do dia, elas têm um local para voltar, para retornar, para descansar, para encontrar abrigo, conforto, talvez até encontrar ali seus filhotes. As raposas têm as suas tocas. As aves do céu, no final do dia também, elas têm um galho específico para onde elas vão retornar e vão encontrar ali suas crias, e elas vão poder descansar em paz e em segurança, porque as aves do céu têm os seus ninhos. Mas eu sou o Filho do Homem. Não há ninguém acima de mim. Eu sou o Criador de tudo, o Criador de todos. O Criador das raposas, o Criador das aves. Mas eu, no final do dia, eu não tenho onde repousar a minha cabeça. Eu, no final do dia, não tenho um lugar para chamar de meu. Eu não tenho as certezas, as seguranças, os confortos que os animais têm e que muitos seres humanos têm e buscam. Por que Jesus está dando essa resposta para esse sujeito? Porque Jesus sabe que esse sujeito ele até gosta de Jesus, mas ele gosta de Jesus desde que isso lhe traga benefícios. Jamais se isso lhe trouxer
sacrifícios. É aquele gostar condicionado a vantagens que eu obtenho. É um sujeito que ele gosta de Jesus, mas ele gosta mais de si mesmo, não é? É aquele sujeito que ele até faz o curso, está no seminário, ele aprende sobre Jesus, mas ele só quer servir Jesus se for na situação, na igreja, no ministério, na cidade que ele quer. Porque se não for como eu quero, eu não aceito Jesus. Isso aqui é aquilo que nós chamamos de hedonismo, ok? A mentira de que o que há de mais importante na vida é fazer a minha vontade, é obter aquilo que me dá prazer. E Jesus está vendo esse sujeito que tem até o discurso certo, ele até quer seguir o mestre certo, mas ele quer seguir desde que isso não exija sacrifícios dele. E Jesus está dizendo, meu amigo, me seguir é entrar num caminho de incertezas. É abrir mão de uma série de seguranças. É não ter aquilo que muitos têm, é não ter a tranquilidade, o conforto, o acesso a prazeres que outros certamente teriam, porque eu sou o filho do homem. E no final do dia eu não tenho onde repousar a minha cabeça. Vejam, gente, Jesus está rejeitando esse sujeito, dizendo, olha, esse tipo de seguidor, esse tipo de ministro, eu não quero. Por quê? Porque é alguém que ele ama mais os próprios prazeres do que o próprio Jesus. É alguém que está disposto a seguir Jesus, desde que isso lhe traga benefícios, mas ele jamais está disposto a sacrifícios por amor a Jesus. Eu lembro quando eu era aluno aqui, e eu lembro que alguns colegas meus, eles tinham exatamente esse perfil. Pessoas que gostavam do ministério, quem não gosta, não é? A gente acha bonito, a gente admira, mas pessoas que não estavam dispostas a nenhum tipo de sacrifício, abrir mão de nada. Sabe aquelas pessoas que estão sempre atrás de vantagem? Né? Aquelas pessoas que sempre querem o tarefão mais fácil, que na hora de decidir a viagem de ministério é sempre aquilo que é mais perto, que custa menos, que vai dar menos trabalho para nós, certo? Aquele sujeito que sempre está pedindo para o professor para que os trabalhos sejam mais fáceis, para que tenha menos leitura. Aquele tipo de aluno que nunca faz uma leitura bônus que o professor dá. Por quê? Porque o que eu quero é o caminho mais fácil. Ok? Eu gosto de Jesus, mas eu quero Jesus pelo caminho mais fácil. Ok? É aquele sujeito que não tem um compromisso com a excelência. Não tem aquele compromisso em ir além, em fazer mais, em pensar como é que isso vai agregar mais para a minha formação, para o meu processo de me tornar um obreiro melhor. E, gente, infelizmente, muitas vezes o sujeito é assim aqui dentro. E lá fora no ministério ele vai continuar sendo alguém assim. Por que vocês acham que está tão na moda plantar igreja? Eu não sou contra não, tá? A minha igreja enviadora lá em São Paulo, a gente está plantando 5 igrejas ao mesmo tempo. Mas sabe o que acontece quando um sujeito hedonista, ele vai para o ministério e ele quer plantar igreja? Ele só quer plantar igreja em bairros ricos. Ele só quer plantar igreja onde ele vê vantagem, né? Onde ele vai poder ter acesso a prazeres que antes ele não teria. Ou seja, é alguém que ama Cristo, mas ele ama mais a si mesmo. Ele quer usar o seguir a Cristo para obtenção de benefícios. Eu lembro que quando eu já havia me formado, já era pastor, uma vez um aluno aqui do seminário estava fazendo ministério com a gente lá na igreja. E aí eu estava organizando um congresso de juventude, e ele era seminarista, né? E, gente, nesse congresso, eu e toda a minha liderança de juventude, e também esse seminarista, nós iríamos apenas trabalhar nos bastidores. Nenhum de nós ia pregar, nenhum de nós ia ter nenhum tipo de aparição, né, de holofote, nada disso. E aí, na semana do congresso, aquela loucura de terminar o evento, eu recebo uma ligação desse seminarista. Ele liga para mim, tudo bem, pastor Café? Eu queria saber, está tudo certo para o congresso e tal? Eu falei, não, está tudo certo, está tudo no esquema, né? Agora é só a gente deixar acontecer.
Aí ele solta a seguinte frase: e eu quero saber se eu vou ter o privilégio de pregar no congresso. Né? Eu falei, olha, não vai, né? Porque a gente tinha chamado vários preletores, caras assim que pregam em vários contextos, né? Pregadores conhecidos, famosos, a gente montou uma agenda bem legal. Eu falei, não, cara, porque nós temos aqui já os preletores, né, estabelecidos, e não vai, eu também não vou pregar, não vai ter. E aí ele, indignado com a minha resposta, disse: eu já estou fazendo ministério na igreja há 4 meses e até agora não tive a oportunidade de fazer aquilo para o qual eu estou sendo treinado. Ok. Aí eu peguei aquela frase, guardei na gavetinha da memória, não é? Falei, depois a gente fala disso. Falei, meu amigo, você não vai pregar, beleza? Então vamos desligar. Dali a 2 meses vinha o quê? A avaliação de ministério, não é? Aí ele sentou comigo e eu falei assim, ó, vamos fazer a sua avaliação, mas olha só, antes da gente fazer a avaliação, eu tenho um conselho para você. Meu conselho é, sai do seminário. Ele olhou. Como assim? Sai do seminário, cara. É o melhor para você, é o melhor para o seminário, é o melhor para a igreja de Cristo. Sai do seminário. Mas por quê? Falei, cara, lembra daquela conversa que a gente teve lá atrás? Lembra? Né? Que você falou que você estava no seminário porque você estava sendo treinado para ensinar os outros. Então, cara, sai do seminário, porque você não entendeu para que existe o seminário. O seminário não existe para formar em você um ensinador, um mestre, um doutor na lei. Não. Esse seminário aqui existe para formar servos da Igreja de Cristo. É para isso que ele existe. E servo serve onde tem serviço. Quando precisa que sirva no púlpito, a gente serve. Quando precisa servir na cantina, a gente serve. Quando precisa servir na portaria, limpando o chão, expulsando o demônio, a gente serve. Nós estamos sendo formados para servir a Igreja de Cristo. Se você acha que você só serve para ensinar, faz um favor. Sai do seminário. Monta um canal no YouTube. Vai lá ensinar. Vai lá. E sabe o quê? Ele fez o seminário, terminou, tentou ir para a igreja, nenhuma igreja aceitou, porque imagina que petulância alguém que fala, eu venho aqui só para ensinar. Nenhuma igreja ensinou. E hoje, sabe o que ele tem? Um canal no YouTube. É isso. Gente, o hedonismo faz com que a gente queira servir a Cristo, mas apenas das maneiras que nós queremos. Certo? Faz com que a gente diga, eu jogo no time de Cristo, mas só se for com a 10. Só se for para ser capitão. Ser banco? Ser goleiro não, eu sou bom de marcar gol. Eu sei, o Rogério Ceni também era. Desculpa fazer essa piadinha, mas é que o coração são paulino não aguenta, tá bom? Certo, gente? Então a primeira coisa que Jesus diz é o seguinte, se você quer ministério, mas a tua motivação é uma motivação hedonista, faz o seguinte, o recado de Jesus para esse sujeito foi o recado que eu dei para o seminarista. Sai. Desiste. Vai ser ruim para você, vai ser ruim para a igreja, vai ser ruim para todo mundo. Se a sua motivação ao servir a Cristo é servir as suas preferências, prazeres, confortos e privilégios, e não servir no que precisar servir, cai fora, porque o teu coração não está no lugar certo. Vamos seguir o texto aqui, porque eu tenho pouco tempo, vocês têm aula daqui a pouco, e eu sei como é ruim quando o professor estoura o tempo de capela. Vamos lá. Verso 59. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Aqui nós temos um outro sujeito, e imagina a cena, Jesus acabou de destruir a motivação do primeiro cara, tá aquele silêncio, aquela pausa dramática no meio da multidão, né? Dá para ouvir os grilos. Daí Jesus vai e... Você, siga-me. Jesus então aponta para um outro cara, e Jesus diz que esse cara agora deve segui-lo.
Mas o homem tinha uma boa desculpa, né? Ele tinha um bom motivo. Ele falou: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Legítimo, não é, gente? Imagina, alguém acabou de perder o pai. A lei exige que os filhos cuidem para que os pais tenham um fim com dignidade. E ele quer ali cuidar dos preparativos do sepultamento do seu pai. Não demoraria muito tempo. E aí ele então poderia seguir Jesus. Seria bom se fosse assim. Mas o que nós vemos a partir da resposta de Jesus é que esse sujeito ele está com prioridades invertidas, com prioridades equivocadas. E muito provavelmente o que está acontecendo aqui é o seguinte: não é que esse sujeito quer sepultar o seu pai uma vez que ele morreu ou está à beira da morte. Ele é alguém que tem um pai são, cheio de saúde, correndo a São Silvestre todo final de ano, esbanjando vitalidade. O pai dele está bem. Mas ele diz: olha, Jesus, eu só vou te seguir depois que o meu pai morrer, depois que eu sepultá-lo, aí eu posso seguir o Senhor. E aí a gente sabe, né, o que é que um filho tem a ganhar quando um pai morre. E é aí que as prioridades estão invertidas, porque nós temos um sujeito aqui que ele também gosta de Jesus, ele está na multidão, mas ele acredita que só dá para seguir Jesus depois que ele tiver chegado na condição de vida ideal. Depois que ele tiver recebido a herança, tiver uma segurança financeira, um pé de meia, ok? E aí sim, ó Jesus, agora eu não preciso me preocupar com dinheiro, já consegui aquilo que é importante para mim, agora eu posso te seguir tranquilamente. Jesus diz para ele o seguinte: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. O que Jesus está dizendo para esse sujeito é o seguinte: existem prioridades que são prioridades típicas de sujeitos mortos espiritualmente, ok? A pessoa sem Deus é natural que ela tenha essa motivação. E o que é a motivação desse sujeito aqui? É grana, tá bom? E é típico de mortos espiritualmente tomarem as suas decisões baseadas em grana. Onde eu vou receber mais? Onde eu vou obter mais? Quem vai me pagar mais? Qual ministério vai me dar mais sustento? Qual igreja me dará a melhor ajuda de custo ao final de semana? Ok? É natural de sujeitos mortos espiritualmente basearem suas decisões em grana. Por isso que Jesus fala: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Mas Jesus fala que existem prioridades que não são prioridades de mortos, que são prioridades de vivos. E essa prioridade de vivos é o que deve orientar as escolhas daqueles que querem ministério em nome de Jesus. E qual é a prioridade de vivo? É quanto a você: vá e proclame o reino de Deus. Vá e proclame o reino de Deus. Galera, Jesus está dizendo o seguinte: ele não deseja que esteja no ministério pessoas que estão mais em busca do recurso, da grana, da prioridade de mortos. Qualquer pessoa sem Deus ali tem o mesmo coração que um sujeito assim. O que ele quer são indivíduos no ministério que entendam que as minhas decisões não serão pautadas por onde eu vou ganhar mais, onde eu terei mais benefícios, mas que as minhas escolhas sejam pautadas pela prioridade. Onde é que eu vou e posso mais claramente, mais intensamente ir e proclamar o reino de Deus? Essa é a escolha. Vocês estão no momento de definir ministérios de vocês. Não apenas ministérios de final de semana, mas alguns para definir ministérios onde estarão pelos próximos anos. E quais são os critérios que você está utilizando? Eu lembro quando eu era aluno aqui, tinha um colega meu, né, que era aquele colega que vivia com dificuldade financeira, sabe? Que sempre estava precisando de mais sustento, nunca tinha o suficiente. Algumas vezes ele precisou sair do campus para tentar levantar os recursos e aí retornava. Chegou ao ponto do nosso reitor na época, que tinha contatos lá nos Estados Unidos, levantar mantenedores para ele nas próprias igrejas do reitor. E ele não fazia isso com ninguém. Mas ele vivia com dificuldades financeiras. Até que um dia nós começamos a ver algumas crises de integridade, de mentiras, né?
trabalhos sendo copiados, mentiras com meninas, né? Ele iniciando processos de namoro com várias meninas ao mesmo tempo, todas elas alunas. É meio burro, né, o cara fazer isso, mas ele fez, né? Mentiras descaradas. E aí nós começamos a puxar o fio e nós vimos que esse sujeito, ele tinha um sustento maior do que vários dos missionários da Palavra da Vida. E com essa conversinha de nunca tem o suficiente, sempre precisa de um pouco mais, né? Saía do campus, ficava uns 3 dias lá, né, de molho na praia, aí voltava para cá. Nós tínhamos um sujeito que era um sujeito extremamente amante dos recursos, amante do dinheiro. E graças a Deus a Palavra da Vida descobriu isso antes de entregar o diploma para ele. Ele não se formou aqui, certo? Mas saiu daqui falando mal da gente, à torta e à direito, né? E continuou nessa vida de querer dinheiro a todo custo, né? E sabe onde é que ele está hoje? Morando na rua. É um morador de rua. Outro dia eu vi, né? Porque é morador de rua, mas tem um smartphone, né? Ele gravou um vídeo e ele enlouqueceu. Enlouqueceu. A loucura, né, de viver essa vida de mentiras faz o sujeito não saber mais o que é verdade. E aí ele gravou um vídeo e o vídeo ele dizia o seguinte: olha, eu estou gravando esse vídeo porque eu vou sumir, eu já sei que ela mandou me sequestrar, porque ela quer ter um filho meu. E eu já disse para ela que eu não quero nada com ela, que eu estou esperando a mulher da minha vida, mas ela quer ter um filho meu de qualquer jeito, e ela é poderosa, ela é rica, então eu vou sumir. Eu sei que ela mandou me sequestrar, certo? E eu estou mandando esse recado para você, Beyoncé. Eu não quero um filho seu. Eu não quero um filho seu. Eu estou esperando a mulher da minha vida. Você não é a mulher da minha vida, né? O sujeito enlouqueceu, certo, gente? Mas o meu ponto aqui ao falar sobre isso não é sobre a loucura. É claro que um pecado vai levar a outro, mas aqui é sobre escolhas baseadas no que eu vou, onde eu vou ganhar mais. Galera, façam escolhas baseadas na prioridade de vivos. Onde é que eu melhor servirei o reino de Deus? Cada um de nós tem perfis, perspectivas, estilos diferentes. Cada um de nós tem dons e vai poder servir melhor num ministério que não é o do outro. Faça escolhas pensando nisso. Onde é que eu vou e vou ali proclamar o reino de Deus? Eu não quero dizer que o sustento não é importante. Claro que é. Tanto é que Deus sabe disso. Tanto é que Deus provê isso para nós. Tanto é que Deus nos dá maneiras de sermos instrumentos dessa provisão. Mas isso não deve ser a prioridade da nossa escolha. Nossa prioridade tem que ser onde é que eu melhor servirei e anunciarei o reino de Deus. E por fim, verso 61, ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então temos aqui um terceiro sujeito que aparentemente tem uma boa desculpa, uma boa motivação. Ele fala: Jesus, eu vou te seguir, mas deixa eu voltar e me despedir da minha família, certo? Coisa que qualquer um de nós pensaria em fazer. Imagina, se você é casado, você vai ter que dar uma desculpa para sua esposa, né? Olha, eu vou passar um tempo viajando com Jesus, né? Se você não é casado, você vai ter que explicar para os seus pais onde é que você vai estar. Então, é algo que parece legítimo aqui, mas a resposta de Jesus mostra que não. Mostra que, assim como o primeiro sujeito, ele tinha um problema com o hedonismo, mais do que amar a Cristo, ele amava seus prazeres. O segundo sujeito tinha um problema com o materialismo, mais do que amar a Cristo, ele amava o dinheiro. Nós temos aqui um terceiro sujeito que ele tem um problema também, e o problema dele é com pessoas. Jesus sabia que quando ele chegasse em casa e tivesse que dar más notícias para as pessoas que eram importantes para ele, ele não teria coragem. Quando ele visse ali as pessoas que para ele são importantes, tristes, decepcionadas, duvidosas do que está acontecendo, ele então voltaria atrás. Ele refugaria, ele não teria coragem de seguir Jesus. Por quê? Porque ele até gosta de Jesus, mas ele gosta mais do aplauso e do apreço das pessoas que são importantes para ele. Esse sujeito tem um problema que a Bíblia chama de temor a homens. Esse sujeito tem um problema que nós vamos chamar aqui de conformismo. Ele quer ser quem os outros querem
que ele seja. E é por isso que Jesus usa aqui a figura do arado. Jesus ele pega aqui uma ilustração do mundo da época, onde o arado era aquele instrumento, né, de metal e que ele tinha uma lâmina embaixo e servia para abrir aqueles vincos, né, aqueles sulcos na terra onde a plantação seria feita. E como que o arado funcionava, gente? O arado ele tinha essa lâmina e ele era puxado, a força, né, a tração do arado era uma força animal. Então ia lá na frente um boi e ele ia puxando o arado para frente. Mas quem é que dava a direção para o arado? Quem puxava era o boi, mas quem dava a direção era o ser humano que ia atrás do arado, com as mãos no arado, mais ou menos como um guidão de bicicleta, certo? E ele ia dando a direção para onde o vinco seria feito na terra. Como que os agricultores da época faziam para poder estabelecer um vinco, um sulco em linha reta? Eles estabeleciam um ponto fixo no horizonte. Um ponto fixo em função do qual cada passo seu era dado. Ele colocava a mão no arado, não olhava para o lado, não olhava para trás, porque se ele perdesse o ponto fixo, a linha reta seria uma linha torta, sinuosa, e ele não faria um bom trabalho. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte, que todos nós vamos ter um ponto fixo em função do qual nós daremos cada um dos nossos passos. Cada um de nós terá isso. E que se Cristo não for o ponto fixo no nosso horizonte, nós vamos encontrar pontos fixos ali, atrás. Nós vamos ouvir a opinião de outras pessoas, faremos delas o ponto fixo da nossa atenção e, inevitavelmente, ao invés de nós construirmos uma trajetória ministerial consistente, uma linha reta com Deus, nós teremos uma linha torta, sinuosa, porque nós estaremos dando ouvidos para opiniões de outros e para quem falar mais alto, nós vamos na direção deles. Gente, nós estamos no ministério para amar pessoas, mas nós não estamos no ministério porque nós amamos pessoas. Nós estamos no ministério porque nós amamos Cristo acima de tudo. E as nossas convicções são formadas pelo que Ele nos diz. Quando nós estamos nos relacionando com indivíduos e a opinião deles, as convicções deles, as preferências deles são mais importantes para nós do que as de Cristo, nós somos aqueles sujeitos que mudam de opinião assim. Nós somos aquelas pessoas que não têm convicções muito firmes, porque essas convicções firmes podem não ser as dos outros. São homens e mulheres com convicções de geleia, que não se sustentam. Pessoas que não firmam o pé, que não estabelecem verdades, que só querem trazer boas notícias, para que todo mundo fique feliz e nunca tenha que passar por nenhum tipo de constrangimento ou arrependimento. Pessoas que muitas vezes vão mentir para agradar outros, porque eu prefiro o aplauso do que que essa pessoa concorde com aquilo que eu de fato penso. Gente, no seminário é o momento de nós estabelecermos convicções derivadas do nosso amor por Cristo. Convicções que vão nos estabelecer numa linha reta com Ele. Convicções que quando vozes estiverem falando diferente de nós, nós não daremos ouvidos a elas e nós seguiremos em linha reta. Para que nós tenhamos ministérios que sejam consistentes, coerentes. Ministérios que não comem na mão da opinião dos outros. Ministérios que não dependem da aprovação. Ministérios que não são feitos para dizer o que as pessoas querem ouvir, mas ministérios que estão aqui no mundo para dizer aquilo que as pessoas precisam ouvir. Não o que elas querem, mas o que elas precisam ouvir, porque é isso que Cristo quer que a gente diga nesse mundo. Que o Senhor Jesus nos ajude, meus irmãos. Que nós possamos, no nosso relacionamento com o ministério, estamos sendo formados para isso e em breve estaremos full time nele. Que nós entendamos os riscos envolvidos em estar no ministério, mas não estar com o coração no lugar certo. Que nós possamos olhar para as nossas vidas e entender que o ministério cristão envolverá sacrifícios e não apenas benefícios. E o ministério coerente será assim.
que nós não optemos por ministérios que nos trarão vantagens financeiras, mas ministérios que nos colocarão em posições-chave para ali proclamarmos o reino de Cristo. E que nós optemos por ministérios onde nós não seremos ali reféns da opinião de outros. Que nós estabeleçamos as nossas convicções firmemente em Cristo, o nosso ponto fixo em função do qual nós queremos uma linha reta em nosso ministério. Que nossas convicções estejam fortemente estabelecidas nele, para que então, diante de vozes que destoam, nós tenhamos a coragem, a firmeza de continuar dando passos na direção de Cristo. Que nós possamos dar às pessoas não o que elas querem, mas o que elas precisam, porque é isso que Cristo quer de nós. Vamos orar. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ouvir. Para saber mais, siga-nos no Facebook e no Instagram, @SBPV São Paulo. Seminário Bíblico Palavra da Vida. Mais que formação acadêmica, teologia para a vida e ministério.